E abra sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Eu estou numa série de mensagens com vocês, falando sobre como devemos celebrar a Páscoa. E hoje eu gostaria de meditar com você sobre celebrar a liberdade, celebrar a liberdade. Vimos na primeira mensagem que devemos celebrar o amor. A Páscoa é uma expressão do amor de Deus. Na semana passada vimos como devemos celebrar o perdão de Deus, um perdão perfeito. Deus tem um perdão perfeito para mim e para você. Mas hoje eu gostaria de meditar com você sobre uma essência do que é de fato a Páscoa, a liberdade. E é isso que se trata a Páscoa. A Páscoa fala dessa liberdade maravilhosa. E em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz assim as Escrituras. Mantenha depois sua Bíblia aberta nesse texto de Gálatas, eu ainda vou voltar a ele novamente. Diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Irmãos, o prazer de Deus está na liberdade do ser humano. Deus criou pessoas livres. Adão e Eva, quando foram criados, Deus colocou um jardim extraordinário para eles e colocou duas árvores no centro do jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Gênesis capítulo 2, versículo 9, diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, queridos, que a liberdade, quando Deus cria Adão e Eva, coloca ali para eles a escolha. A árvore da vida está no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal também no centro do jardim. E ali eles têm a escolha. A liberdade é algo que está no coração de todo ser humano. Há uma sede, há um desejo por liberdade. E se o ser humano não tem, irá lutar para adquirir. A liberdade, queridos, é um direito natural de toda pessoa, seja pobre ou esteja em extrema pobreza, pode ser rico e plenamente abastado, não importa a nacionalidade, se é brasileiro, não importa a época em que essa pessoa nasceu, se foi há 5.000 anos atrás, em outra cultura, não importa. Há uma sede no coração do ser humano por liberdade. Não importa se essa pessoa é rica e abastada, se é um doutor ou um analfabeto, não importa se é homem ou mulher, se é branco ou negro, nada disso importa. A liberdade é algo, é um presente inalienável que Deus deu ao ser humano. Mas, infelizmente, nós conhecemos a história e vemos o resultado da história. Adão e Eva, que estavam livres para escolher entre a vida e a morte, entre a árvore da vida e a árvore da experiência, do conhecimento do bem e do mal, escolheram o mal. E o capítulo 6 de Gênesis vai dizer que Deus viu que era constante, contínuo, ininterrupto, mal em todo pensamento, desejos e ações no coração do ser humano. O ser humano se torna escravo do pecado. Todo ser humano é livre. Ele tem livre agência, não livre arbítrio. Por quê? Porque toda atitude do ser humano sempre tem uma faísca, uma ponta.
sempre tem o orgulho por trás, sempre tem uma queda em cada decisão, ainda as boas decisões, sempre há ali uma semente, uma faísca, uma essência do orgulho em nossas ações. Esse é o nosso grande inimigo. Então o ser humano tem livre agência, ele faz o que ele quiser, mas o que ele faz é sempre algo que se direciona e tem em sua essência, em uma fagulha, o mal em si. Meus irmãos, que prisão, a pior prisão, a maior escravidão é a escravidão do pecado. A escravidão financeira pode ser solucionada com um pouco mais de dinheiro. A escravidão física, ela pode ser superada porque existem medicamentos, existem tratamentos, existem escravidões na área emocional, moral, que é possível alguém ser liberto, mas nenhum ser humano pode ser livre da escravidão do pecado. Essa escravidão quebrou o mundo, destruiu o nosso mundo que Deus criou tão belo e perfeito, quebrou tudo, atingiu tudo e todos em todos os lugares. E é exatamente aqui que entra a Páscoa. A Páscoa vem exatamente como a ação graciosa e amorosa de Deus para destruir o poder do pecado. Essa festa maravilhosa, ela nasce há mais de 4.000 anos atrás, quando o povo de Israel está escravizado no Egito. Esse povo que Deus escolheu para revelar-se a eles e entregar o seu amor e fazer com que deles o Messias nascesse. Então, nessa história de Deus, nessa história da salvação, em que Deus vem atuando em graça, misericórdia e bondade, desde Abraão até o Senhor Jesus, que é da descendência de Abraão, para trazer através dele, fazer de Abraão um povo e trazer através desse povo o Messias e espalhar essa salvação por todo o mundo. Essa é a história da Bíblia, essa é a história do Antigo Testamento. Assim, esse Deus gracioso e maravilhoso vem trabalhando com uma nação rebelde, a nação mais dura, mais desobediente, mais rebelde que pode existir, a nação de Israel. Tanto que o Messias veio, os amou, curou, libertou, fez milagres, sinais e prodígios, e eles o crucificaram. E nós juntos com eles, não foram só eles que crucificaram Jesus, os nossos pecados o crucificaram. Mas essa história maravilhosa de amor, ela tem pontos altos, e exatamente aqui é um ponto alto a Páscoa. O povo de Israel está há 400 anos escravizados no Egito. O nome Egito significa trevas, e Israel está preso nas trevas, escravo nas trevas. Seus filhos, meninos, estão sendo mortos para fragilizar o povo de Israel, para que não tenham guerreiros e se revoltem contra o Egito, porque eles cresceram e se multiplicaram em número e se tornaram mais fortes nesse aspecto do que os egípcios. Então eles estão debaixo de dura servidão, eles estão gemendo, eles estão chorando, eles estão definhando na pobreza, na dureza, no sofrimento profundo que os egípcios estão impondo a eles. E aqui está o Deus libertador. E como o texto diz, para liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós temos um libertador, é Cristo o Senhor. Nós temos alguém que em aliança permanece fiel a um povo que abandonou a Deus e caiu na idolatria dos egípcios, caiu na vida imoral dos egípcios. Mas Deus é um Deus de aliança. O nosso libertador é fiel, o nosso libertador, ele é cheio de graça. O nosso libertador, ele tem um amor perfeito, um perdão perfeito para derramar sobre qualquer pessoa. Não importa o pecado, não importa a situação, não importa quanto tempo tem o seu pecado e quão profundo ele se encontra. Deus é um libertador
Criador que vem romper as cadeias do pecado. Mas Ele não apenas é o Deus de amor, é o Deus que se importa. Quando Ele aparece para Moisés no capítulo 3 do livro de Êxodo, Ele diz: Moisés, eu ouvi o clamor do povo, eu vi o que eles estão passando, entrou nos meus ouvidos, no meu coração, todo o sofrimento e injustiça que eles estão passando, e eu desci para salvá-los, eu desci para libertá-los. Nós temos um Deus que se importa, temos um Deus que não aceita a nossa escravidão, seja ela qual for. Deus abomina todo tipo de escravidão, meus irmãos, todo tipo de escravidão. A escravidão que foi feita e que matou mais de 8 milhões de negros nesse país. Deus abomina toda espécie de escravidão. É de Deus que vem a expressão: ame o seu próximo como a si mesmo. É o Deus que deseja que cada ser humano seja livre, porque nos criou assim e nos ama, Então, Deus que se importa com o nosso sofrimento, que se importa com a injustiça que acontece nesse mundo. Não é um Deus passivo, não é um relojoeiro que simplesmente deu corda no relógio e foi embora. Não, Ele está presente, Ele está olhando, Ele está vendo. E um dia, todo ser humano vai ressuscitar. Todo. E cada um por um comparecerá diante de Deus. E tudo o que cada pessoa pensou, intencionou, fez, falou, deixou de fazer, tudo está registrado no livro. Jesus disse: não há nada oculto que não seja revelado. Nada que foi feito em oculto não deixará de vir à luz. Tudo virá à luz. Você está escrevendo um livro e é Deus o redator, e nada passa desapercebido do justo juiz de toda a terra. E Ele quer libertar você de todos os seus pecados, quer perdoar todos os seus pecados, quer zerar o livro. A gente ouve uma expressão dessa, que é isso que diz Apocalipse 21, e os livros se abriram da vida de cada ser humano, e o livro da vida se abriu. Você fala: meu Deus, e eu não tenho para onde fugir, eu vou fugir de onde? Eu vou correr para onde? Mas Deus pode dar um start, pode zerar sua vida, pode fazer você nascer de novo e começar uma nova vida em Cristo, porque aquele que está em Cristo é uma nova criação, uma nova criatura. As coisas velhas, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E dos teus pecados jamais me lembrarei. Que Deus gracioso, que libertador, mas não é apenas um libertador de amor, de graça e perdão, que se importa, que entra na nossa vida, na nossa existência, mas é o onipotente. Nós temos a maior nação do mundo, a maior nação com a maior fortuna, a maior riqueza, o maior poder bélico, o maior exército, a nação mais organizada do mundo na época dos egípcios, que já eram assim por milhares de anos, e o povo de Israel não tinha possibilidade alguma de sair livre daquela situação. Como? Um monte de escravos, desorganizados, desnutridos, famintos, fragilizados. Como eles iam escapar daquilo? Era impossível. Eles podiam fazer guerras, revoltas, eles podiam fazer o que eles quisessem. Eles não tinham, humanamente falando, nenhuma chance de sair daqui. Mas Deus venceu o Egito. O Egito era um povo com milhares, eram animistas, e tudo para eles. Deus estava pulverizado na natureza. O gafanhoto era Deus, o sol era Deus, o rio era Deus, as moscas eram Deus, os sapos eram Deus, o crocodilo era Deus.
só Ele é Deus, que só há um Deus, só há um Senhor, só há um Deus e não há outro Deus, só o Senhor é Deus. Então Ele vai pegar cada um daqueles deuses do panteão egípcio e vai voltar contra os próprios egípcios para mostrar que só Ele é Deus e não há outro, que tudo aquilo é uma grande ilusão e mentira, que tudo aquilo é falso e mentiroso. Então nós temos um Deus onipotente que ninguém pode vencer. Você pode reunir todos os demônios com todo o inferno e o diabo, eles dissolveriam em um só instante diante de Deus. Se todos os anjos dos céus se revoltassem, se rebelassem contra Deus, todos eles desapareceriam. Se reuníssemos todos os exércitos da terra, não há nada. Deus não pode ser vencido por nada nem por ninguém. Ninguém pode nem se aproximar dele. Nós temos um Deus, um libertador, que pode e que venceu naquela cruz tudo. Para liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele tem poder para libertar qualquer pessoa de qualquer coisa, de qualquer situação. Quando Nabucodonosor, furioso porque Ananias, Misael e Azarias não se prostraram diante da sua estátua de ouro, ele disse: eu quero saber, eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. E mandou a fornalha ser acesa 7 vezes mais. E quando eles foram jogados na fornalha, os homens que jogaram morreram queimados. Tamanha era a fúria do fogo. E lá estão Ananias, Misael e Azarias, andando no fogo. E há um quarto homem com eles. E quando eles saem, Nabucodonosor se ajoelha diante deles e diz: bendito seja o Deus de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias, porque eles não aceitaram trair o seu Deus para adorar qualquer outro Deus, porque esse é o Deus dos deuses, o Senhor dos deuses. Só Ele pode livrar alguém assim. E Nabucodonosor conheceu o único e verdadeiro Deus, o nosso libertador. Ele pode libertar alguém de qualquer vício, Ele pode libertar alguém de qualquer garra do diabo e do pecado. O nosso libertador é o Senhor Jesus. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu o pecado, Ele venceu as trevas. O nosso Senhor venceu, Ele venceu tudo, Ele venceu todos. Não há inimigo que se ponha na frente de Cristo e que diga: eu vou fazer frente a você. Às vezes você vê uma postagem ridícula nas redes sociais. Eu espero que você nunca faça essa postagem. Lá Jesus e o diabo em queda de braço. Gente, essa pessoa não tem noção nenhuma de quem é Cristo Jesus, que é o Criador, o único soberano, o Rei dos Reis, que Ele vai tomar esse universo, vai dobrar esse universo como um manto velho, como um manto velho. Meus irmãos, por favor, se o diabo fosse do tamanho do céu, não é nada diante do universo. Imagina daquele que tem o universo na palma da sua mão. Meus irmãos, o nosso libertador reina, Ele governa tudo, tudo está sob o seu domínio, sob o seu controle, sob o seu poder. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é imutável, Ele é o único soberano. Não há ninguém que seja rival a Ele. Ele nunca viu derrota, ninguém pode vencê-lo. Esse é o nosso Senhor, esse é Cristo Jesus. Meus irmãos, o nosso libertador
pode romper qualquer cadeia. Por isso que Ele pode salvar qualquer pessoa. Às vezes você olha uma pessoa dentro da sua família ou conhecido e você diz: gente, qualquer uma pode ser salva, mas essa pessoa não tem como. Essa pessoa não tem jeito. Essa pessoa é dura demais, é cego demais, é intransigente demais, é rebelde demais, é viciado demais, é entregue demais ao pecado. Eu quero dizer para você que o nosso Senhor pode romper toda a cadeia do pecado. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O inferno treme na sua presença, os demônios tremem na sua presença, no cinturão dele balança a chave da morte e do inferno, diz o livro de Apocalipse. As duas coisas mais temíveis e mais terríveis para o ser humano: a morte e o inferno. Ele é dono da morte, Ele é dono do inferno. Quem tem a chave é o dono da casa, e a chave está no cinturão dele. Ele reina soberano. Você quer ser livre? Você quer ser livre? Então vem para Cristo. Vem para Cristo. Diga: Senhor, eu estou em escravidão, estou em trevas profundas. Senhor, aqui estou eu, preso no grilhão que não tem dinheiro, que não tem estudo, que não tem diploma, que não tem prazeres, não tem nada debaixo do céu que irá me libertar. Nada debaixo do céu irá me libertar, a não ser o sangue de Cristo Jesus. Só o sangue de Jesus pode me libertar de todo o pecado. Querido, que você venha a Ele, que você renda a sua vida a Ele, que você experimente a Páscoa. A Páscoa é encontrar o libertador. A Páscoa é quando o libertador nos encontra. E as pessoas têm uma ilusão: não, primeiro eu vou consertar minha vida para encontrar Cristo. Não, você nunca vai consertar a sua vida. Sua vida é torta, tomada pelo pecado, a minha e a sua. Não há como sermos livres para encontrar Jesus. Ele nos encontra na escravidão, nas trevas, caídos, e de lá nos liberta e nos ergue. Você não tem que melhorar a sua vida, você não tem que se consertar para encontrar Deus. Não, é o oposto disso. Ele vai te encontrar na sua falência, é ali, na sua destruição, no seu pecado, na total impossibilidade. É ali que Ele vai te encontrar. E ali Ele vai perdoar você, Ele vai libertar você, Ele vai quebrar as algemas espirituais do pecado, do diabo sobre a sua vida. A Bíblia diz em 2 Timóteo que o diabo é um caçador. Ele está laçando as pessoas por meio do pecado. O diabo laça as pessoas por meio do pecado. E as pessoas acreditam que o pecado é viver a vida. Viva a vida. Aí em outras palavras cara, se lança no pecado, faz tudo que der no seu coração, na sua cabeça. E o diabo estava laçando as pessoas no cativeiro do pecado. O pecado são grilhões inquebráveis. Você não quebra o pecado com nada. Você não consegue ser livre por nada nem por ninguém, a não ser pelo sangue de Jesus. Estamos vendo sociedades extremamente capazes, inteligentes, com altíssima tecnologia, dissolvendo-se, acabando-se debaixo do pecado. Qual é o seu exemplo? O Japão é outro exemplo, os Estados Unidos é outro exemplo, o Brasil. O Brasil tem capacidade para ser a maior nação do mundo, nos acabando na imoralidade, na pornografia, na violência, enfim. Não há nada a não ser o sangue de Jesus que vai te libertar de tudo. Ele é o único libertador. E isso é Páscoa. A última das 10 pragas. O Senhor disse: pegue um cordeiro de até 1 ano de idade,
Separem esse cordeiro. No final, na tarde daquele dia, do primeiro mês do ano, vocês matam o cordeiro, pegam o sangue do cordeiro, passem nas portas da casa, peguem o cordeiro, assem o cordeiro, comam com pães sem fermento e com ervas amargas. O fermento é para lembrar vocês de que nenhuma influência do Egito veio com a gente, nenhuma influência das trevas, nenhuma influência da escravidão, nenhuma influência do pecado veio sobre a gente, veio com a gente. Quem celebra a ceia, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 5, come pães sem fermento. É uma vida longe, apartada de uma vida de pecado, pelo poder de Cristo Jesus. Aquele que nos libertou da escravidão tem o poder de nos manter livres dela. Tem o poder de nos manter livres. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não se coloquem de novo sob jugo de escravidão. Somos nós, não é a falta do poder de Deus sobre nós, mas somos nós mesmos que fazemos isso, que nos colocamos novamente sob jugo de escravidão. Queridos, o texto sagrado diz: pegue o cordeiro, assem o cordeiro, e ali, quando vocês comem o cordeiro, malas prontas, prontos para viajar, a noite inteira acordados, vocês comem o cordeiro da Páscoa. E quando o anjo da justiça de Deus passar e ele ver o sangue, ele vai desviar da casa de vocês. Mas quando ele não ver o sangue, ele vai entrar e ferir o primeiro homem que nasceu naquela família. Eu estava perdido. Você também. Samuel, comigo. Fazer o quê? Nós estávamos perdidos. A não ser que o sangue do cordeiro tivesse ali. Tudo aponta para a cruz. O salário, a recompensa, o resultado do pecado é a morte. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por meio do sangue de Jesus que eu sou liberto. É por meio do sangue de Jesus que eu sou perdoado. Ele é o libertador. E eu fui liberto para uma nova vida nele. Então, a Páscoa é isso. É isso que as crianças precisam ouvir. É isso que os jovens, adolescentes precisam entender. É isso que os adultos e os anciãos precisam entender. Páscoa é libertação pelo sangue do Cordeiro. E na festa da Páscoa é que Jesus entrega a sua vida, o Cordeiro de Deus, derramando o seu sangue naquela cruz, inocente, perfeito, puro, para nos libertar de todo pecado. Isso é Páscoa. Ovinho de chocolate, o coelhinho, é publicidade. É só para desviar os olhos dos pequeninos de enxergar a cruz de Cristo. E que perigo, porque se eles não olharem para Cristo, eles vão olhar para quem? Como eles vão ser salvos? Como seu filho vai ser salvo, como seu neto vai ser salvo, como seu sobrinho, seu primo vai ser salvo, se ele não olhar para a cruz de Cristo. Ele não tem como ser salvo. Ele precisa olhar para o pão e para o cálice. Ele precisa olhar para Cristo Jesus naquela cruz e entender que ali está o único Salvador e o único Senhor. E Ele nos libertou para uma nova vida. É linda a ideia do texto de Êxodo, capítulo 19, quando eles saem do Egito. Deus disse: eu trouxe vocês até mim, e eu trouxe vocês como asas de águia, para vocês serem meus, para vocês virem a mim. E nós somos livres para isso. Nós somos livres para a comunhão com Deus. Nós somos livres para pertencer a Deus. Nós somos livres para ser família de Deus, para sermos povo de Deus, para sermos habitação de Deus. Para isso fomos livres. Nós somos libertos para pertencer a Deus, para viver com Deus, para amar a Deus. Essa é a liberdade para a qual nós fomos chamados. Nós fomos chamados para ser livres para a reconciliação, onde Deus estava em Cristo reconciliando
chamado para vencer as trevas, e Ele vem para nos libertar, nos fazer novas pessoas, para estarmos juntos com Deus eternamente. Ele nos libertou para orar, Ele nos libertou para podermos ler a Sua palavra, Ele nos libertou para termos comunhão com Deus, para amar a Deus e sermos amados por Ele, para viver esse relacionamento de amor com Deus. É isso para o qual fomos libertados. Você foi liberto para viver como antes lá no Éden. Todos os dias, Deus, em comunhão com Adão e Eva, onde não havia pecado. Foi para isso que Cristo nos libertou. Foi isso a Páscoa. Se você não está experimentando esse relacionamento vivo de amor com Deus, não tem Páscoa. Páscoa não pode ser para mim e para você um feriado prolongado, querido. Não, Páscoa é todo dia. Páscoa foi um momento em que Deus me encontrou nos meus pecados, quando eu tinha 15 anos de idade, e de lá me libertou e me deu nova vida. Dali em diante, a Páscoa aconteceu. E a Páscoa todo dia, é vida todo dia, é ser livre todo dia, é amar a Deus todo dia, é sentir o amor de Deus todo dia, é passar por lutas e dificuldades, mas ter a presença do Deus bondoso e glorioso sobre nós todo dia. A tragédia é essa, é fazer da Páscoa um feriado e não experimentar a liberdade, porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres, verdadeiramente livres do pecado. Por isso que o cristão, e Paulo vai dizer isso, onde há o Espírito de Deus, 2 Coríntios capítulo 3, onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade, aí a Páscoa, a liberdade do pecado, não apenas a liberdade de estar com Deus, de amar a Deus, de viver com Deus, de ter prazer em Deus, de ter prazer na presença de Deus, prazer na oração, na Bíblia, na adoração, no culto, prazer em Deus, mas também vitória sobre o pecado. Vitória sobre o pecado. Queridos, onde há o Espírito de Deus, aí é a liberdade, o Espírito Santo. Quando você é salvo, quando você é liberto, Ele te dá o poder para vencer as tentações. De fato, antes da Páscoa, a única coisa que somos, escravos do pecado. Mas depois da Páscoa, reina a graça, reina a vitória, reina a liberdade dos filhos de Deus, reina a vitória sobre o pecado. Eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais escravo do medo da morte, eu não sou mais escravo do medo da condenação, eu não sou mais escravo dos vícios, eu não sou mais escravo de nada. Eu agora pertenço a Cristo Jesus. Isso é Páscoa. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes. Aí Paulo usa o hebraísmo nesse texto, ele diz a mesma palavra duas vezes: firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão, livres do pecado, livres para amar a Deus. E esse texto de Gálatas capítulo 5, ele tem o próprio livro em si, tem a tônica central da liberdade da religiosidade. A pior forma do pecado, a forma mais perversa do pecado, a forma mais destruidora do pecado chama-se religiosidade. Religiosidade. A religiosidade aparentemente busca Deus. Mas o religioso diz o quê? Eu sou salvo porque eu tenho um bom caráter. Eu sou salvo porque eu sou bom pai, boa mãe, bom filho, bom cônjuge.
É por isso que eu sou salvo. Eu sou salvo, os meus pecados são perdoados, porque eu faço boas obras, porque eu ajudo as pessoas, eu não roubo, eu não mato. Então, o religioso, ele está dizendo em outras palavras, e Paulo vai dizer isso no livro de Gálatas, que quando você tem essa atitude, você está dizendo em outras palavras: Jesus morreu para quê mesmo? Porque eu me salvo, eu consigo me salvar, as minhas boas obras me salvam, as minhas esmolas me salvam, o meu caráter me salva, aquilo que eu fiz de ruim, as boas atitudes que eu tenho, cobrem os meus pecados. Então, o religioso, ele desconsidera Deus, ele desconsidera a santidade de Deus. O religioso está no seu próprio orgulho, ele está dizendo: eu me salvo, eu não preciso que Cristo me salve. Por isso que Paulo vai dizer no mesmo capítulo 5: se vocês se circuncidarem, vocês caíram da graça. Vocês caíram da graça. Isso aí era a ação dos judeus, dos judaizantes, querendo impedir o evangelho da graça, da salvação, unicamente pela graça de Deus, chamando as pessoas a viverem as obras do judaísmo, se salvarem pelas obras do judaísmo, pela circuncisão, por guardar o sábado, não comer isso, não comer aquilo. E você não é salvo por nada disso. Você é salvo porque Deus ama você. Você é salvo porque Cristo Jesus morreu naquela cruz. Você é salvo porque Cristo deu a sua vida naquela cruz no seu lugar. Aquela cruz era minha. Quem tinha que estar naquele inferno para sempre era eu. Aqui está o pecador, junto com você. Mas Ele nos amou. Ele entregou sua vida em nosso lugar. Somente Ele venceu a morte. Somente Ele bebeu todo o cálice da ira de Deus. Somente Ele, o santo e inculpável, tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele derramou a sua alma na morte, tomou todas as suas maldições, todos os seus pecados, todas as suas dores. Nenhum pecado ficou, nenhuma mentira ficou para trás, nenhum pensamento ruim ficou para trás. Ele tomou sobre si todo o nosso pecado naquela cruz, e sofreu na cruz todo o nosso inferno, e nos entregou a sua vida, e venceu o inferno, e venceu a morte, e venceu o pecado. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Somente Jesus, somente Jesus. Ele é o único libertador. O religioso vai dizer o quê? As minhas boas obras me salvam, o meu caráter me salva. Parece que a priori o religioso busca Deus, mas de fato ele está dizendo: eu consigo me salvar sozinho, eu não preciso de Jesus para me salvar. Ele vai dizer: Jesus é maravilhoso, mas ele vai dizer: eu me salvo a mim mesmo. Quer pior forma de pecado do que essa? Dizer: Deus, o Senhor mandou Jesus à toa, eu me salvo. Não tem nada mais perverso do que isso. E a religiosidade está em todos os nossos corações. Em todo o coração humano está a religiosidade. E que Deus nos livre dela. Que você e eu possamos chegar aos pés da cruz e dizer: Senhor, eu não tenho nada. Eu não tenho mérito algum. Não há nenhum mérito em mim. Eu não mereço nada de bom de Ti. Não há em mim absolutamente nada. Eu sou a quinta, sexta geração de cristãos da minha família. Meu avô era pastor presbiteriano. Não tem nada em mim. Nada em mim. Não importa se você teve pais piedosos, não importa se você teve avós piedosos, se as canções que te fizeram mirar desde pequeno foram canções bíblicas, histórias bíblicas. Não importa se você viveu, nasceu, cresceu dentro de uma igreja. Não importa se você nunca foi para o bar, se você nunca foi para a night, nada disso importa.
Você pode ser, humanamente falando, quase um santo. Nada disso importa. O que nos salva? Todos são pecadores. Deus colocou todos debaixo do pecado para ter misericórdia de todos. Para ter misericórdia de todos. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus, perdoados pelo sangue de Jesus, libertos pelo sangue de Jesus. Ele venceu o pecado, o diabo e o império das trevas, e Ele é o único que pode salvar a mim e você. Esse é o nosso libertador, e essa é a libertação que recebemos da Páscoa. Isso é Páscoa, é o grande amor de Deus que nos libertou para sempre dos nossos pecados. Vamos nos colocar de pé e orar a Deus nesse instante. Feche seus olhos.